Olá, você telespectador da TV FIB. O programa FIB Cidadania está no ar e hoje recebe a presença do coordenador do PROCON de Bauru, Dr. Amaury Carlos Guadagnin Roma, ou simplesmente Amaury Roma. A Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Bauru, CONDECOM, que abriga o PROCON, é um instrumento de orientação, educação e defesa do consumidor da cidade. Doutor Amaury, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Pela primeira vez aqui comparecendo à TV FIB e é um prazer muito grande, inclusive porque é através da imprensa que eu digo sempre que o órgão consegue chegar ao maior número de pessoas possíveis, levando então aquilo que é o nosso pilar mestre, que é dar orientação e informação. Doutor Amaury, uma questão que é sempre levantada e a gente vê aí como campeã absoluta de reclamações em todos os PROCONs é o da telefonia. Qual ou quais pedidos chegam até o senhor no tocante ao atendimento e serviços prestados pelas operadoras de telefonia, seja fixa ou móvel, doutor? Realmente há algum tempo, isso já tem vindo aí há uns 4, 5 anos, a telefonia tem sido a campeã de reclamação. A nível Brasil e a nível Bauru não seria diferente. A grande reclamação dos consumidores é com relação a cobranças indevidas, serviços que são contratados com a promessa de que o valor vai ser algum, e depois isso, quando vem a cobrança, vem modificado. São promoções que são oferecidas aos consumidores via telefone ou até em propagandas, e que essas operadoras depois acabam não cumprindo com os consumidores. A gente tem percebido que o maior número é esse. Recentemente, ou pelo menos assim, mais perto aí, já que nós falamos em 5 anos, a questão da internet, né, que também promete-se um serviço com eficiência, que é aquilo que o código apregoa, porém não é assim que é cumprido. Tem trazido diversos transtornos à população, aos consumidores de uma maneira geral. Ligações indevidas ou ligações que não são reconhecidas pelos consumidores também é um grande número de reclamações. Em alguma parte aí, algum tempo atrás, tivemos a questão de clonagem de aparelhos, né? Hoje a tecnologia já diminuiu um pouco essa questão, mas ainda aparece. A gente percebe também que muita coisa acaba sendo fruto do consumidor que, ao tentar fazer uma ligação com tantos números que ele tem que bater, ele acaba também se confundindo e aí gerando uma ligação que ele não queria fazer. Agora, doutor, essas operadoras de telefonia móvel ou fixa, elas fazem as suas respectivas promoções e colocam um determinado tempo de validade dessa promoção sem avisar, né, o consumidor. Isso também caracteriza uma irregularidade. Isso é praxe das empresas de telefonia ou não? Isto foi e está sendo uma grande luta dos órgãos de defesa do consumidor. Porque, como você bem disse, é isso mesmo que ocorre. As operadoras colocam a promoção, porém deixavam de informar o consumidor quando estava prestes a se findar essa promoção, ou enfim, aquilo que o código estabelece. O código traz como princípio fundamental o dever de informar. E aquele caso de fidelidade que eles usam muito. Então você entra num determinado plano, você tem que obrigatoriamente ficar um determinado tempo, 1 ano, 6 meses, 2 anos, enfim. Isso é legal? A nova legislação, né, que é a resolução da Anatel, continuou prevendo a questão da fidelização, porém o prazo maior só pode ser até 1 ano. Não pode mais se estender além disso, e quando o consumidor tem algum benefício. Agora, nesse benefício é que o consumidor deve estar atento, porque pode ser que ele está adquirindo um aparelho que custa no mercado R$1.000 e ele acaba recebendo ou de graça ou pagando um preço bem mais barato, né, com desconto.
pode ser que ele ingressou num plano onde a minutagem dele vai ser também mais em conta. Então, são essas questões que fazem com que haja o compromisso da fidelização. Continua legal, sim, continua pelo menos constando na resolução, porém tem que se obedecer esses requisitos, né? Em outros casos, quando o consumidor não tem qualquer benefício, aí não existe a fidelização e aí ele pode cancelar ou migrar para uma outra operadora a qualquer momento. Tá certo. Mas, doutor, agora, recentemente aí, está acontecendo um novo decreto por parte do governo federal que tenta minimizar aquela espera telefônica em que o consumidor tanto reclama, sempre se irrita pelo fato da demora e muitas vezes não ter sido sequer atendido a contento. São os call centers, os saques, né, que são os 0800. Isso vai ter mesmo, doutor, uma regra definida com este decreto ou não? Nós já tínhamos no Código do Consumidor os artigos que estabeleciam, né, e estabelecem a questão do atendimento que o fornecedor deve dar ao consumidor. Esses requisitos são o do bom atendimento, atendimento com agilidade, com presteza, enfim, são diversas condições que são estabelecidas no Código do Consumidor e que deveriam ser atendidos por esses serviços de atendimento ao consumidor. Porém, todos nós brasileiros, né, ou todos nós seres vivos já passamos pelo problema do atendimento de call centers. Os famosos 0800 ou qualquer coisa assim, né, para que a população melhor compreenda. Isso está sendo objeto agora de regulamentação, ou seja, essa regulamentação vem de encontro àquilo que já dizia o Código do Consumidor, né, porém dando mais ênfase àquilo que esses serviços deverão cumprir. No ramo de telefonia, TV a cabo, enfim, alguns ramos que estão sendo premiados. Vem regulamentar, né? Uma coisa que já deveria ter sido efetivada antes. Com certeza, né? Isso era assim, até deprimente, né? O que as pessoas passavam quando tentavam fazer, especialmente cancelamento de algum serviço. Não conseguia, né? Caía a ligação, tinha que contar o caso para sei lá quantas pessoas, né? Então, essa regulamentação estabelece de que o atendimento tem que ser no máximo em 1 minuto, de que um dos requisitos também é de que o operador já seja uma das primeiras opções ao consumidor ter acesso, que é uma coisa também que não ocorria, a gente falava com uma máquina, né, com gravação, né? E a gravação, e quando a gente chegava a assistir pessoas, às vezes, se irritando com a gravação, né? Quer dizer, pensando que tinha outra pessoa do outro lado, ou qualquer coisa parecida. Então, isso tende a acabar, né? Ainda não podemos dizer que nós estamos vivendo em uma época em que tudo está resolvido. Não podemos falar Dá uma isso, melhoradinha. mas é uma melhorada, né? Uma coisa também que é bom que se fale com relação a esses call centers, com relação a esse tipo de atendimento, é de que o que ocorre, essa coisa ocorre, por quê? Quando da privatização das empresas, as agências reguladoras estabeleceram uma medição para a eficiência do atendimento dessas empresas, desses fornecedores, dessas operadoras. E essa medição era feita pela seguinte forma. A partir do momento em que eles atendiam o telefone do consumidor, estava sendo medido que ele estava sendo atendido, que o consumidor estava sendo atendido. Ou seja, todo aquele tempo que a pessoa ficava ouvindo musiquinha, ouvindo propaganda, contava como eficiência de atendimento das operadoras. Isso é o que está acabando, quer dizer, até que enfim, né, isso vai acabar. É isso que a gente clamava já há algum tempo. Né? Fica um pouco mais real. Agora, além da telefonia, doutora Mauri, muitas reclamações vêm também dos serviços prestados por bancos e instituições financeiras. Cobrança indevida de cartões de crédito, tarifas diferenciadas e discriminadas. Como o PROCON se relaciona com esses problemas? Essa questão de bancos já foi objeto, inclusive, de ação de inconstitucionalidade, né, onde a Federação dos Bancos intentaram contra o Código do Consumidor e tentavam, então, eles não estar adstritos à regulamentação que o Código estabelece. Isso já está decidido, né, no Tribunal, né, Supremo Tribunal, e os bancos têm, sim, que atender às reivindicações dos consumidores daquilo que o Código determina.
Porém, a questão se restringe à questão de serviços, né, ou tarifas. A questão de tarifas também foi objeto há pouco tempo de regulamentação, onde estabeleceu-se que as tarifas bancárias têm que ter uma nomenclatura só em qualquer instituição financeira, quer dizer, acabou aquela farra do boi, onde cada instituição estabelecia uma nomenclatura para um tipo de tarifa e cobravam tarifa ao bel prazer dos seus clientes, e essas pessoas então não tinham para quem reclamar, né? Hoje isso o Banco Central regulamentou e está funcionando da maneira com que tem uma relação que todos os bancos devem ostentar nas suas agências, para que o consumidor tenha a informação de qual tarifa é praticada por aquela informação visível, né? Como nos postos de combustíveis, que tem que colocar lá o preço bem visível do litro da gasolina, do álcool, do diesel. A procedência do produto, né? Tudo isso aí são coisas, agora, são evoluções, né, chamou, que vem ocorrendo na legislação. Claro que isso faz parte de uma luta dos órgãos de defesa do consumidor, e o PROCON, como o mais importante deles, o primeiro no país, o mais importante deles, ocupa um papel fundamental nessa questão aí, né? A gente também coloca que o PROCON Bauru é um PROCON a nível municipal, que nasce numa relação entre a Prefeitura Municipal e a Fundação PROCON, né? Porém, institucionalmente se discute isso, quer dizer, praticamente cada 60 dias nós temos reuniões para se discutir essas questões e procurar melhorar, aperfeiçoar essa legislação. Doutor, eu tenho uma curiosidade até, né? Porque muitas pessoas, assim, em conversas informais, falam que é proibido, mas a gente vê que isso acontece constantemente com as instituições financeiras. A cobrança de boleto bancário, essa taxa de boleto, é legal para pagamento de contas? É legal ou é ilegal? O PROCON considera ela como ilegal. 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 A Justiça, pelo menos aqui em Bauru... Mas acontece direto ainda. Acontece. A Justiça em Bauru tem decidido individualmente, né, para os cidadãos, naquilo que a Justiça é acionada, a favor do consumidor. Qual é a tese de que esta cobrança é ilegal? É de que o fornecedor, quando ele faz a contratação com o consumidor, ele já embute nas taxas e nos juros, enfim, naquela cobrança, naquilo que ele cobra a mais do que ele deu de empréstimo, ele já vem cobrando isso a nível dessas taxas. Portanto, não teria por que adicionar mais essa taxa de cobrança e cobrar um boleto, que chega-se ao absurdo por um boleto ser cobrado R$8, que deve dar para confeccionar uns 50 mil boletos, mais ou menos. Se é ilegal, né? Assim, seja o valor que for. Exato, é legal, né? Também, né? Mas, assim, são coisas absurdas que começaram a fazer com os consumidores. Então, o PROCON tem, sim, atendido todas as reclamações nesse sentido. Quando não atendido por alguns fornecedores, encaminha esse processo para o Poder Judiciário, e o Juizado Especial Civil de Bauru, com uma eficiência a toda prova, com o doutor Zé Cláudio, que é o juiz titular hoje, né, do juizado, tem nos dado esse respaldo. Quer dizer, eu digo sempre, né, o PROCON tem a sua área administrativa, faz dentro da sua competência tal, aquilo que é possível administrativamente. Porém, em alguns casos a gente depende de uma retaguarda do Poder Judiciário, né, para que então os fornecedores entendam que isso não é mais considerado legal, que é abusiva essa cobrança, né? Então aí começaram a cobrar, primeiramente, como você mesmo salientou, nos bancos, nas financeiras. Aí agora as locadoras de imóveis, né, as imobiliárias, também estão cobrando boleto. Aí o cartão que você recebe da loja quando te manda a fatura, estão cobrando boleto. Quer dizer, chegou num ponto que não tem mais... E mais, né? Eles têm meios para cobrar o cidadão. Quer dizer, o boleto não é só... Não pode ser a única forma que o fornecedor deixe a cargo do consumidor para que ele proceda o pagamento, né? Então ele tem outras formas, tem a internet, claro. Tem diversas formas de fazer o pagamento. Doutor, com essa abertura de créditos de instituições financeiras privadas, né?
Eu gostaria que o senhor falasse sobre as fraudes que acontecem naquele famoso empréstimo consignado, principalmente aqueles feitos diretamente, direcionados, pontuais, para aposentados e pensionistas do INSS. Me parece que as regras para esse tipo de serviço também mudaram, né? Explica para a gente, doutor, como era, como está e como vai ficar isso aí. Sim, é bem verdade, amor. Nós também tivemos problemas diversos, mas inúmeros mesmo, com relação a isso, né? Com relação a esse assunto, o empréstimo consignado. Tão logo se estabeleceu essa questão de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, isso se propagou pelo país todo, em Bauru não foi diferente, diversas instituições montaram aí verdadeiras arapucazinhas na cidade, quer dizer, alguns escritorinhos que mal tinham funcionários, soltaram um monte de papel nos lugares onde tem a maior frequência de público, pegavam essas pessoas e levavam ou para dentro desses estabelecimentos, ou ali na rua mesmo interpelavam essas pessoas e embutiam na cabeça de que eles deveriam fazer o empréstimo, que era um negócio, ou até faziam com que desse uma senha e eles fizeram. Bom, enfim, problemas nós tivemos aos montes. Por último, durante esse tempo, a gente notou também que como foi vendido um cadastro do imposto de renda, né, isso saiu em toda a imprensa, né, não estamos aqui inventando nada, quer dizer, todas as pessoas tiveram aí seus dados publicados, né, ou pelo menos num CD, também o cadastro de aposentados e pensionistas acabou caindo na mão de pessoas inescrupulosas. Né? E aí as pessoas começaram a receber telefonemas, né, nas suas casas oferecendo os empréstimos, enfim, diversas maneiras. Apareceram inúmeras pessoas que nem sequer queriam um empréstimo, tiveram empréstimos nas contas, esse dinheiro sumiu e as pessoas estavam sendo debitadas. Empresas vendendo móveis, eletrônicos, uma almofada que diziam que era milagrosa, que tirava qualquer dor nas costas. Eu, com a minha hérnia de disco aqui, não consegui sarar disso não. Né? Tinha a questão do filtro de água, que o vendedor chegava, adentrava a residência das pessoas sem qualquer autorização, até porque, sabe, normalmente pegam pessoas mais humildes. As pessoas de mais idade ainda são muito ingênuas, né? Estão acostumadas com um tempo mais antigo em que todo mundo acreditava em todo mundo. Hoje o mundo mudou muito, infelizmente as pessoas mal intencionadas aumentaram demais, né? E vendiam esse filtro que custava no mercado aproximadamente R$ 90 por aí, por 400, R$ 500. Sabe? Coisas assim, de a gente receber pessoas em lágrimas, pessoas idosas, pessoas com mais de 70 anos no nosso órgão, por não saber como resolver aquele problema. Bom, tomamos todas as providências possíveis daqueles que nos procuraram. Quando não pudemos, através do PROCON, pedimos mais uma vez a interferência do Poder Judiciário e tivemos. O doutor Zé Cláudio pediu diversos despachos a nível de liminares, cancelando esses empréstimos, exigindo que a instituição financeira devolvesse aquilo que já tinha debitado indevidamente para o cidadão, ou para o aposentado ou pensionista. Enfim, acho que esse trabalho foi feito, mudaram-se as regras recentemente, é bem verdade, diminuiu-se um pouco, hoje só é permitido que o crédito seja feito diretamente na conta do beneficiário, né? E isso melhorou muito. Uma coisa também que acho que é muito bom a gente ressaltar, muito familiar se aproveitou da situação e ainda pode se aproveitar, embutindo na cabeça das pessoas idosas em fazer empréstimos que depois vai lhes prejudicar na compra de um remédio ou naquilo que O orçamento fica prejudicado, familiar. Né? Isso, né, pessoa? E existe muito isso, viu? Muita gente nos procura, mas meu neto, meu filho, minha irmã, enfim, algum familiar influenciou a pessoa mais idosa, sabe? Como eu disse antes, são às vezes um pouco ingênuos nisso, e é onde a gente quer deixar, assim, bem enfatizado, olha, não entre não, porque a consequência é depois para o aposentado ou pensionista, né? O familiar, ele, como não está no nome dele, a responsabilidade não é dele, não é debitado na conta dele,
não é ele que vai precisar tão já de remédio, enfim. A orientação, então, é de prevenção para não ter dor de cabeça depois. Exatamente, é isso mesmo. Agora, doutora Mauri, mudando de assunto, o senhor, além de advogado, além de coordenador do PROCON, é contador e especialista em legislação eleitoral. Nós estamos aí em época de eleições. Para as eleições deste ano, as regras foram mudadas, muitas impostas, e há aí muitas restrições para candidatos tanto ao cargo majoritário quanto ao cargo proporcional. Eu gostaria que o senhor pincelasse e falasse rapidamente sobre as mudanças da eleição deste ano em relação à eleição anterior, doutor. Realmente é uma coisa que a gente faz aí desde 1982, quando tivemos o privilégio também concorrermos a um cargo eletivo numa cidade vizinha, né? E daí a gente se interessou pelo assunto e desde aquela época a gente tem procurado entender e procurado estudar a questão da lei eleitoral, das providências administrativas que devem ser tomadas para uma candidatura. O que a gente vê ou vislumbra nessa questão, Germão, é de que o legislador tem sempre tentado aprimorar, primeiro evitando excessos, abusos, tentando fazer com que o candidato entenda que a partir do momento que ele vai estar se candidatando a um cargo público, onde ele vai manusear ou pelo menos fiscalizar dinheiro público, né? Ele tem que ser uma pessoa mais atenta, deve estar compromissada com essa questão. E daí, as novas regras nos levam a esse pensamento. Quer dizer, hoje se exige que o candidato se inscreva na Receita Federal com o CNPJ, que ele pague só todas as suas contas com recibo e com cheque, né? A obrigação de que na conta bancária dele, que ele deve abrir também, passem todos os recursos daquilo que ele teve ou doados ou recursos próprios que ele vai utilizar durante a campanha. Ou seja, que ele faça uma prestação de contas do que ele está fazendo na sua campanha para que toda a população, todos os cidadãos tenham acesso e saibam o que está ocorrendo com aquele candidato. Então tem se diminuído muito aquela questão de se agir por trás de muros, né? E que a população não tinha muito conhecimento. Nós, eleitores todos, né, ficávamos alheios a essas questões. É uma tentativa de cortar aí as pessoas mal intencionadas, má fé de pessoas mal intencionadas. A gente tem visto agora, nos últimos dias, né, toda a imprensa divulgando, quer dizer, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né, onde candidatos ou pessoas do submundo querendo interferir na questão eleitoral. Quer dizer, com tudo isso a gente tem que acabar, né? Eu acho que chegou um tempo que nós, cidadãos, e aí também eu coloco essa questão que você disse, da gente estar sempre aí na organização e até na questão jurídica de uma campanha eleitoral, eu acho que é o mínimo que cada cidadão pode fazer. Quer dizer, a gente tentar, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente sabe, fazer com que esse país tenha melhores dias, né? Para nós aqui em Bauru, fazer com que a nossa cidade tenha melhores dias. Não podemos mais melhores homens públicos. Também, né? Não podemos mais admitir que qualquer cidadão com palavras aí milagrosas possam chegar e fazer com que mude toda a ideia de uma população em 10, 15 dias, para depois sofrer em 4 anos. Né? Então, eu acho que tudo isso são questões que a gente tem que colocar, a população tem que entender, faz parte da gente como cidadão. Né? Aqui fala o cidadão Amauri de Roma, né? que paga seus impostos, que reside nessa cidade, que tem aqui suas 4 netas, seus 2 filhos, enfim, tem uma família e quer que essa família tenha uma cidade boa para se viver, uma cidade que traga felicidade, um bem-estar, enfim, né? Que eu acho que todo cidadão almeja. Agora, para finalizar, doutor, em Bauru, o senhor falou aí da prestação de contas que não havia na eleição passada. Agora, em Bauru, nós temos 6 candidatos a prefeito e mais de 200 candidatos a vereador. Muitos deles assistem ao nosso programa, são nossos telespectadores, por que não dizer a grande maioria?
e eles terão de prestar contas algumas vezes até o final da eleição, e a primeira conta acontece no dia 6 de agosto. Eu gostaria que o senhor rapidamente desse uma orientação pontual a esses candidatos no que diz respeito a esta primeira prestação de contas. Na verdade, sim, as prestações de contas já existiam, sim, em outras eleições, né? Podemos dizer isso, com regras diferentes, né? Nesta eleição, né, realmente as regras estão mais rígidas, né? Aliás, já desde a de deputado também, já em 2006 também já tivemos, assim, uma boa parte do que ocorre hoje já começou ali desde 2006. Porém, nessa questão que você levantou, assim, todas as pessoas que são candidatos devem apresentar até o dia 6 toda a movimentação que tiveram durante o mês de julho. Essa movimentação se refere àquilo que ele arrecadou, né, como recursos próprios, quer dizer, aquilo que ele gastou como recursos próprios, aquilo que ele teve como doação. Isto deve ter passado pela emissão do recibo eleitoral, pela emissão dos cheques, deve constar no extrato da conta bancária dele. Tudo isso ele tem que levar para um programa que é o programa específico da Justiça Eleitoral, onde então vai sair o relatório para ser encaminhado à Justiça Eleitoral, junto ao TSE. Essa obrigação de eu fazê-lo até o dia 6 é imprescindível, mesmo porque vai receber ele uma numeração, essa prestação vai receber uma numeração que na do dia 6 do mês de setembro vai ter que ser anotada, mais ou menos igual ocorre hoje com a declaração de imposto de renda, quer dizer, você só consegue entregar deste ano se você disser qual é o número do recibo do ano passado, né? E na final, que é dia 6 de novembro, também deverão constar esses números. Uma outra coisa também que deve ser alertado aos senhores candidatos é de que se essa prestação, ao invés de ser entregue dia 6, for entregue no dia 7, já existe implicação legal. Porque ela não vai constar mais para o tribunal como sendo a do mês de julho, e sim como sendo a próxima do mês, né? E daí ele não vai ter um recibo entregue. Tem que seguir a data a data à risca, né? Na Justiça Eleitoral é completamente ou bem diferente, né, do que ocorre em qualquer outro termo de legislação. Todos os prazos são estabelecidos, inclusive, por minutos. Então, uma notificação, uma intimação da Justiça Eleitoral é passado via fax para o candidato, ou para o partido, ou para a coligação, né? E chegando, aquele horário estabelecido no fax é o que conta para que se faça qualquer tipo de recurso, para que se faça qualquer tipo de argumento, para que se preste qualquer tipo de informação, né? E não é diferente com a prestação de contas, quer dizer, é tudo muito rígido, a questão de horário, a questão de dias, tal. Não é aquela coisa de se eu não entregar, depois eu faço certo. Acabou isso, né? Hoje E assim, se estão querendo assumir um cargo, né, eletivo, responsabilidade, tem que começar pela campanha, tem que começar pela prestação de contas. Esse é o meu pensamento. Tá certo, doutor. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa e eu vou deixar aqui o e-mail do nosso programa. Se você tiver alguma pergunta para o doutor Amaury, depois a gente repassa para ele. fibcidadania@fibbauru.br. Bem, doutor, obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor deixasse aí, nesse final, o endereço, o contato aí do PROCON de Bauru. Bom, eu é que agradeço o convite para estar presente e trazer essas informações aos seus telespectadores. Dizer que o PROCON de Bauru funciona dentro do prédio do edifício do Poupa Tempo, lá onde então nós fazemos o atendimento. O atendimento é pessoal, não temos condições de também montarmos um call center e não cumprirmos com a legislação, né? Então, o atendimento é pessoal. O horário das 9 às 18 diariamente e ao sábado das 9 às 14. Certo. Dizer também que o PROCON, independente, às vezes, da própria pessoa comparecer, pode mandar um representante e nós fazemos o atendimento, a mesma coisa, o atendimento. Porém, se for objeto de se ingressar com uma reclamação, vai precisar de uma procuraçãozinha simples, com documentos sem qualquer autenticação. Enfim, é só para a gente poder ter a documentação em mãos para que a gente possa reivindicar junto ao fornecedor.
e colocando o órgão à disposição de todos os seus telespectadores. Obrigado, doutora Mauri, pela presença, e a você, meu amigo, meu telespectador, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Cidadania, pela TV FIB, Funcanal, canal 14 da NET. A informação mais perto do cidadão.